Uau, quem diria? Mais um vídeo de Homem-Aranha aqui nesse canal. Mas dessa vez para falar sobre as animações. Bom, se já não ficou claro, eu gosto um bocadinho assim do Miranha. E volta e meia eu falo dele não só no canal, mas na minha vida como um todo, tá? Só para dar uma contextualizada de leve, o Homem-Aranha é um personagem super antigo, lá de 62. E como tudo que faz sucesso, ganhou diversas adaptações tanto em live action como em animações. Até uma versão tokusatsu ele ganhou. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou colocar no card e no final do vídeo, se eu não esquecer. E quem não conhece é o que tá aqui na minha camisa, aqui, deixa eu botar. O nosso top 5 mais X de hoje vai ser passando sobre todas as animações do Miranha até hoje. Deixando claro que são as animações que ele protagoniza. Então não vai ter algumas que ele só apareceu em algum episódio ou outro. Então não espere Phineas e Ferb Missão Marvel ou Vingadores Disc Wars nessa lista. E sim, posso falar sobre eles em algum momento. É só deixar aí nos comentários que eu faço pra vocês. Pode ser na forma de narração, como pode ser só na forma de um resumão. Aí é só pedir aí, beleza? E agora com tudo estabelecido e sem perder mais tempo, vamos dar uma passada pelas animações do Miranha agora. Não tem como começar por outro que não seja o primeiro, o Homem-Aranha de 1967. Eu sei que a maioria não assistiu, mas já viu alguma coisa sobre ele, até porque ele é uma fábrica de memes ambulante. E é um fruto da galhofa que era comum nos anos 60. Esse desenho chegou pela primeira vez no Brasil com nomes dos personagens adaptados, e conseguimos encontrar alguns nomes novos nos personagens, como Pedro Prado no lugar do Peter Parker, Tia Maria no lugar da Tia May, Sr. Jaime no lugar de Jameson, sem contar vários outros por aí. Também irão provar que o Aranha é inocente. Pedro, por favor, não mencione o nome do Aranha ao Sr. Jaime. Ele está mesmo... Vale a pena dar uma espiada para dar umas boas risadas, ele é realmente engraçado. Em 1981, outra animação do Teioso chegou, e outra vez intitulada apenas de Homem-Aranha. Seu traço era com certeza bem melhor que o anterior e tinha a premissa de trazer alguns heróis convidados, tendo participação até do Capitão América, coisa que veio a acontecer em muitas séries posteriores. Apesar de ser visualmente agradável, essa animação ficou presa na fórmula de combater o vilão do dia e vez ou outra um vilão maior, mas sem progredir muito na história, e talvez seja isso que impediu que sua produção continuasse, o que fez que se tornasse uma das mais esquecidas animações do Homem-Aranha. É até compreensível essa estratégia de roteiro mais fraca, entre aspas, porque era o que fazia bastante sucesso na maioria dos desenhos da época, como o He-Man, o que acabou fazendo com que ele se tornasse apenas mais um em meio à multidão. Afinal, não tinha como enfrentar a popularidade de um homem musculoso, seminu e com um corte de cabelo Chanel nas animações da época. Também em 1981, o Homem-Aranha veio acompanhado de amigos na animação Homem-Aranha e seus incríveis amigos, ou Fantásticos Amigos. Muda dependendo da onde eu procuro, então eu decidi colocar as duas traduções do nome. Onde dividiu o protagonismo com um Homem de Gelo, dos X-Men, e uma mutante criada para animação, chamada de Flama. A animação foi um sucesso e contava com a aparição de diversos heróis, como os X-Men e mais de 50 vilões. É muita coisa. Muitos sendo clássicos do Homem-Aranha e outros vindo de fora, como o próprio Magneto. A animação sofreu com algumas polêmicas em seu relançamento devido a alguns conteúdos ofensivos contra minorias raciais. Em 1994 tivemos uma das versões mais icônicas do Homem-Aranha, isso se não for a mais. Homem-Aranha, a série animada. Uma versão mais pessoal do herói que, apesar de ter muita porradaria, na verdade não porradaria por causa da censura, mas vamos falar isso um pouquinho depois, calma aí. Tem um bom foco nos dramas pessoais do protagonista. Com certeza um dos pontos mais marcantes é que essa foi a primeira animação do Aranha a trazer o Venom e o Carnificina, dois vilões que estavam em alta lá nos anos 90, e teve uma mudança até que bem interessante sobre a chegada do simbionte na Terra e sobre os efeitos dele no corpo do hospedeiro, deixando a personalidade do Peter muito mais agressiva e aumentando os seus poderes, coisa que foi reutilizada em quase todas as versões dali pra frente. Pra quem não sabe, não era assim originalmente e não foi assim nos quadrinhos da primeira vez. A animação contou com diversas aparições especiais, como alguns X-Men, o Justiceiro, até o caçador de vampiros Blade. A animação chegou no Brasil com alguns erros de dublagem, onde o Wolverine se tornou o Lobão, o Fera se tornou o Animal,
o Justiceiro se tornou o Vingador e em outro momento ele se tornou até o Carrasco. O que você fez com um animal? Não sei do que você está falando. Senhor, o Homem-Aranha e o Lobão estão indo para o seu laboratório. Frank Castle, ele é um vigilante independente. Se autodenomina o Vingador. Quem é você? Me chamam de Atrevido. Não se mexa. O Carrasco. A animação recebeu uma redublagem recente para que alguns episódios tivessem uma correção na dublagem. Voltando ao tópico da porradaria, esse desenho sofreu diversas censuras, onde o Homem-Aranha não podia dar socos diretamente nos vilões, mas para compensar o que ele deu de voadora nessa galera, eu não vou nem falar. Essa versão não conta a história de origem do herói, porque seria lançado um filme de origem dirigido por James Cameron lá na época. Mas, para os curiosos sobre a origem, os roteiristas deram um jeito de colocar ele lá eu acho que na 3ª temporada, sobre a origem do herói. Chegando em 99, recebemos uma das versões mais diferentes do Homem-Aranha, conhecida como Homem-Aranha Ação Sem Limites. A história se baseia em Peter indo salvar o astronauta filho do Jameson, que teve sua nave sabotada por Venom e Carnificina. Então, ao ir atrás, Peter acaba preso em uma versão alternativa cyberpunk da Terra, onde muitos dos vilões da Terra principal têm uma versão alternativa. Essa animação foi um fracasso total e parece que foi só uma tentativa de se aproveitar da alta do mundo futurista do desenho do Batman do futuro. Eu me pergunto até hoje por que não fizeram um desenho do Homem-Aranha 2099 no lugar desse. E agora chegamos em 2003, onde o mundo recebeu Homem-Aranha, a nova série animada. Uma animação 3D em cel shading para tentar emular os traços 2D. Veio com uma premissa de ser uma continuação alternativa para o filme estrelado por Tobey Maguire, mas acabou sendo um fracasso total, muito pela estranheza do público para sua escolha de animação. Particularmente eu tenho um carinho especial por essa versão e tenho muitas coisas para falar sobre ela, sendo boas ou ruins, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. Inicialmente a produção dessa animação seria focada na nova versão de sucesso do Aranha nos quadrinhos, Homem-Aranha Ultimate, tendo até algumas artes conceituais e sinceramente parecia que ia ser muito legal. Em 2008 tivemos aquela que disputa contra a animação de 94 o posto de melhor animação do personagem. Isso que nem tô falando da minha opinião, essa é uma discussão real entre os fãs. Claro que eu tô falando de Espetacular Homem-Aranha. A animação chegou como quem queria nada, com um traço mais simples, mas já mostrou para o que veio logo no primeiro episódio. O roteiro bem pensado, com um bom desenvolvimento de personagens e focando bastante no Peter Parker e não só no Homem-Aranha, foi um grande destaque. Muitos personagens são desenvolvidos na série, além do protagonista, como a Gwen, o Harry e até o Flash Thompson. É como se cada acontecimento fosse pensado de maneira calculada para ter uma reação no futuro. A animação nos apresentou uma gama interessante de vilões com diversas motivações. Para mim, essa é a animação que mais conseguiu pegar o melhor que tem na essência do personagem das HQs clássicas e das versões atuais, fazendo uma fusão do que tem de melhor em todas as versões, dando um ar de modernidade, mas sem perder aquele clima clássico que um herói tão icônico como o Homem-Aranha tem que ter. Eu diria que essa é a melhor adaptação do personagem até então, isso na minha opinião. Infelizmente ela foi cancelada no fim da 2ª temporada, devido à compra da Marvel pela Disney, que decidiu iniciar sua própria animação, encerrando o Espetacular Homem-Aranha e o vínculo que tinha com a Sony nas animações do personagem, que tinham planos para chegar até uma 5ª temporada acompanhado de alguns filmes animados especiais. Para quem não sabe, tem um projeto brasileiro que está continuando essa história em forma de HQs, usando como base as declarações dos produtores da série para poder fazer essa continuação. Eu vou deixar o link do Instagram deles na descrição e no comentário fixado. Segue lá que é gratuito, feito com amor e carinho de fã para fã e já tem alguns capítulos lançados. E sim, eu pretendo trazer a história do primeiro capítulo dessa HQ aqui logo, então ativa o sino aí para não perder. Em 2012 chegamos no fruto do cancelamento da animação anterior, a controvérsia e odiada por muitos Ultimate Homem-Aranha. A série é claramente mais infantil que as outras, o que pra mim não é um grande problema, porque eles têm um público-alvo definido e estão tentando produzir para esse público. A animação conta com uma versão do Peter mais próxima com a SHIELD,
onde ele tem que liderar uma equipe de heróis adolescentes, o que gera muitos momentos até que bem engraçados e bem interessantes. Essa versão conta com a participação de muitos heróis, mas muitos mesmo assim, como os Vingadores, Wolverine e outros, sem contar os vilões que são diversos. Se tem uma coisa que esse desenho não falha são nas referências e aparições especiais. Tem um episódio muito louco com Deadpool, onde ele quebra a quarta parede em cima da quebra de quarta parede do próprio Homem-Aranha, que tem o costume de fazer isso durante os episódios. Eu vou ser bem sincero, tem muitas coisas que me incomodam bastante nessa versão, mas eu até que gosto dela e tenho muitos pontos positivos pra falar sobre ela também. Mas claro, em um possível próximo vídeo. Se quiser saber o que eu tenho pra falar, comenta aí. E não esquece de curtir o vídeo pra eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Em 2017 chegamos na animação mais recente, Marvel's Spider-Man, ou Homem-Aranha da Marvel, que traz um clima mais próximo ao dos filmes do MCU, mas com algumas influências do longa animado Homem-Aranha no Aranhaverso e do jogo do herói lançado para PlayStation 4. É muito criticado por sua animação simples, que eu até entendo a crítica, porque uma empresa como a Marvel poderia investir mais na animação para ter uma animação mais detalhada e mais fluida, mas isso não estraga a experiência como um todo, pelo menos não pra mim. O que me incomoda um pouco nessa versão é que ela parece que vai seguir um pouco mais focada no Peter Parker em si, como o espetacular Homem-Aranha fazia, mas acaba abandonando muitas das camadas necessárias para isso, focando mais na vida de Homem-Aranha, mas com algumas consequências mais específicas na vida do Peter. Eu vou tentar não dar spoiler para quem não assistiu e pretende assistir, mas eu acho que eles apresentaram alguns outros heróis muito cedo na vida do Peter, e isso tira um pouco do peso que eu acho que teria se o herói fosse mais maduro quando isso acontecesse. No geral, a animação é divertida, tem batalhas até que bem interessantes, tem personagens assumindo postos que nunca aconteceram antes, e tem evolução de alguns personagens até que bem trabalhadas, incluindo vilões. Eu diria que todo fã de Homem-Aranha, principalmente os que conhecem as histórias mais modernas, deveriam dar uma chance sim. São tantas animações, isso sem contar as participações especiais e as outras que não são séries, mas curtas ou longas lançados para TV e até um pro cinema que rendeu o Oscar. O Teioso tem uma longa carreira e com certeza outras animações ainda vão aparecer, seja por bem ou seja por mal. Mesmo sendo um grande fã do personagem, não posso dizer que gosto de todas não. Assim como não gosto de todas as HQs dele também. Infelizmente, um personagem tão antigo vai sofrer com adaptações ruins, mas também com algumas incríveis. Aliás, se quiser conhecer uma história muito ruim dele, eu já fiz a narração de uma história completa aqui no canal, eu vou deixar no card também, tá? Eu tenho um carinho enorme pela série de 94 e eu tenho alguns motivos para defender a versão de 2003, o Homem-Aranha, a nova série animada. Mas, sem dúvidas, a minha adaptação favorita é o espetacular Homem-Aranha. Pra você, qual é a melhor animação do Aranha? Já assistiu todas? Esse vídeo te deixou interessado em assistir alguma? Diz aí nos comentários pra gente poder conversar sobre isso. E se você gosta de Homem-Aranha e quer mais vídeos sobre ele, ou sobre outros super-heróis, curte esse vídeo, se inscreve e compartilha o canal, que isso ajuda o canal a crescer, e com ele crescendo eu consigo trazer vídeos com mais frequência e mais qualidade para vocês. Era isso que eu queria falar com vocês hoje, até a próxima, fui!